Natanael falou, de onde ele é? Falou, ele é de Nazaré. Natanael fez uma piadinha, que na época era uma piadinha sem graça. Pode vir alguma coisa de Nazaré? Eram as piadinhas que o pessoal fazia com Nazaré. É como se dissesse assim, eu encontrei o Messias. É mesmo? De onde ele vem? De Pindamonhangaba. Vixe, tá vendo? Pode vir alguma coisa boa de Pindamonhangaba? Onde é isso? É uma cidade menor que o nome. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Foi o que Natanael disse. E André, espertamente, eu acho que guiado pelo Espírito Santo, disse, vem ver, vem ver. Quando ele ia chegando perto de Jesus, Jesus olhou para ele de longe e disse, eis aí um judeu em quem não há falsidade. Aí falou, mas de onde você me conhece? Natanael estranhou, de onde você me conhece? Jesus olhou bem no olho de Natanael e disse, eu te vi debaixo da figueira. Eu te vi debaixo da figueira. Deus vê você no banheiro. Deus vê você no trabalho. Deus vê você na rua. Deus olha para você. Você não é um ponto no meio do povo. Deus conhece você porque Ele te criou, Ele te formou, Ele te fez com um futuro e um destino glorioso. E Ele vê você. E tudo que tem a ver com você, Ele sabe. Ele não olha para você e não percebe você e as suas coisas. Ele percebe você e as suas coisas. Ele sabe onde você dorme. Ele sabe quando você sente frio. Ele sabe quando falta dinheiro. Ele sabe quando você está com medo. Ele sabe quando você está feliz e o adora. Ele recebe com alegria suas palavras de adoração. Ele ouve sua oração. Mas Ele também vê as lágrimas escondidas, escorrendo pelo seu rosto. Ele vê. Apocalipse diz que os anjos de Deus colhem as lágrimas dos santos numa vasilha. Deus olha para o seu rosto molhado de lágrimas porque sofre. Ele vê seu sofrimento. E nenhuma das suas dores são imperceptíveis ou sem importância. Nenhuma dos seus medos ou dúvidas ou lágrimas são imperceptíveis ou sem importância. Tudo que é importante para você é importante para o teu Senhor Jesus Cristo. E você veio aqui porque Ele te trouxe numa manhã fria. E Ele te trouxe aqui porque Ele quer tocar a sua vida e Ele vai fazer isso. Ele vai te levantar, Ele vai caminhar com você o caminho. Ele vai andar com você a outra milha. Ele não tem coisa mais importante na vida para fazer do que olhar para você, tocar você, curar você, abrir as portas diante de você e ver você vibrar com a alegria do Espírito Santo. Deus não tem outra coisa mais importante a fazer. Às vezes a gente pensa, Deus tem coisa mais importante do que prestar atenção em mim. Eu digo para você, não! Deus não tem coisa mais importante para fazer do que prestar atenção em você. Ele olha para você porque Ele é todo poderoso, todo perfeito, todo santo e cheio de amor. O nome de Deus é incrível. O nome de Deus é amor, o nome de Deus é misericórdia, é compaixão, é paciência, é fidelidade. Esse é o nome do nosso Deus. E Ele se preocupa com você, Ele olha para você, Ele vê você, Ele está com você. Não deixe o diabo te enganar, achando que você foi largado, deixado, que tudo que você está vivendo, Deus não se importa. Ele se importa com você, minha irmã, Ele se importa com você. Ele tem uma solução, Ele tem um caminho, Ele tem uma porta para você entrar e voltar a sorrir. Ele tem um caminho que você às vezes acha que é impossível, mas Ele vai abrir para você. Nem que seja um rio no deserto, Ele vai fazer para você beber água dele. Nosso Deus é especialista. E quanto mais difícil, maior é a glória do nosso Deus. Aleluia! Não importa o tamanho da sua dificuldade. E não importa quanto emaranhado está a situação. Nosso Deus é especialista em resolver emaranhados, em endireitar os nossos caminhos. Não pense você que Deus não vai fazer por você. Ele fez por mim, já fez outra vez na sua vida
e vai fazer quantas vezes forem necessárias. A Bíblia diz que 7 vezes cairão justos e o Senhor os levantará. Deus vai levantar você quantas vezes forem necessárias. Enquanto você se mantiver com fé, enquanto você se mantiver buscando, enquanto você se mantiver confiando, enquanto você se mantiver em comunhão, Deus vai fazer algo especial na sua vida. Não abra mão do seu milagre, não abra mão da sua solução. Continue crendo, continue caminhando, continue andando, porque Deus vai fazer. Está pronto, está fazendo. Até as dificuldades, até nas dificuldades, Deus habita. Deus habita até nas dificuldades, pertinho de você, do seu ladinho, oferecendo o ombro e o braço para pôr ao redor de você. E se você precisar chorar, ele diz: chora, eu estou aqui com você, eu vou te ajudar. Pastor, eu estou me alegrando por uma grande vitória. Ele é poderoso, é por isso que eu amo Deus. Ele chora com os que choram, sofre com os que sofrem e se alegra com os que se alegram. Ele tem essa capacidade. Eu não tenho. Quando eu estou triste, eu só consigo chorar. Mas quando eu estou alegre, eu só consigo sorrir. Mas Deus não. Deus se alegra com os que estão alegres e Ele chora com os que choram. Ele é empático, Ele é fiel, Ele é o teu Deus, teu Salvador. E Ele está aqui nessa manhã para te tocar. Confie nisso. Amém, queridos? Amém. Vamos à palavra de Deus. Continuando a palavra de Deus, né? Gênesis, nós vamos falar desse tema aqui, né? Um encontro no Egito. Sabe, se a gente pudesse mudar esse tema, sabe que palavra eu colocaria no lugar de Egito? Onde fica o Egito? Eu já estive no Egito. Já fui visitar as pirâmides do Egito. Já tive em Miquerinos e... Como é que chama a outra lá, gente? Vamos ver se é bom de história. Como chama uma outra pirâmide lá do Egito? Queops e a Esfinge. Quem está lá dentro um sujeito famoso que está lá dentro de uma pirâmide, como é que chama ele? Tutankhamon. Eita, nome redondo para falar, né? Se eu pudesse trocar o nome Egito por um outro nome, eu trocaria exatamente pelo símbolo do Egito. O Egito está onde, gente? África. Mas aonde na África? Onde? Onde? Mas aonde? Deserto. O Egito está no deserto. Eu estive lá no Museu do Cairo, Museu Nacional, onde tem lá as múmias e tantos utensílios de faraós importantes, etc. O Egito está no deserto. Se eu pudesse usar uma outra palavra aqui, é o encontro no deserto. Deserto na Bíblia é símbolo de aflição. Deserto na Bíblia é símbolo de sofrimento, de dificuldade. Está gravando já, não? Maravilha. Deserto na Bíblia é símbolo de tribulação, de angústia. E tem tantos encontros incríveis que acontecem no deserto. Tantas vitórias que Deus deu para pessoas, grupos e povos no deserto. Foi no deserto que Moisés se preparou para ser o libertador do povo de Israel do Egito. Foi no deserto que Deus encontrou Moisés. Foi no deserto que Elias fez tantos milagres. Foi no deserto que Eliseu seguiu os passos de Elias. Fez também o dobro de milagres que Elias tinha feito. Foi no deserto que Jesus alcançou uma grande vitória no começo do seu ministério. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Todas essas palavras vitoriosas de Cristo, faladas diretamente olhando para Satanás, Jesus disse a ele e venceu o diabo no deserto. O deserto é o lugar onde Deus gosta de encontrar aquele que confia. Se você confia, não importa o deserto que você está passando, Deus vai encontrar você lá no deserto. Deus vai andar com você no deserto. E é no deserto, no Egito, que Deus vai encontrar de novo José, e José vai encontrar seus irmãos. Ei, os irmãos de José. Tinham vendido José com 17 anos lá atrás
para ser escravo por inveja de José. Inveja de José. Muito bem, você já ouviu falar do ditado, com certeza já, o mundo dá voltas. Já ouviu? Já falou esse ditado? Já pensou nele quando alguém fez um mal para você? O mundo dá voltas. Já pensou nesse ditado? Está vivendo um problema difícil e você pensa, o mundo dá voltas. Esse ditado é bem comum e bem praticado. E se quer saber? É verdade, o mundo dá voltas. Sempre. Sempre o mundo continua girando. O que significa o mundo dá voltas? O que está por detrás desse ditado que o mundo dá voltas? Significa que aquilo que me fizeram pode acontecer para a pessoa que me fez. Mas também significa que aquilo que eu fiz de bom ou de ruim vai acontecer comigo também. Porque o mundo dá voltas. E aqui está José, nesse ditado da volta ao mundo. Gênesis 42, verso 1 a 9 diz assim: quando Jacó soube que no Egito havia cereais, disse a seus filhos: por que vocês estão aí parados, olhando uns para os outros? Ouvi dizer que há cereais no Egito. Desçam até lá e comprem cereais em quantidade suficiente para nos mantermos vivos. Do contrário, morreremos. Verso 3. Então, os 10 irmãos mais velhos de José. Quantos? 10. Os 10 irmãos mais velhos de José. Os mesmos 10 que haviam vendido José como escravo para os ismaelitas, para um grupo ismaelita que estava indo para o Egito, venderam José com 17 anos como escravo por inveja. Esses mesmos 10 agora estão voltando para o Egito. Verso 3 de novo. Então, os 10 irmãos mais velhos de José desceram ao Egito para comprar cereais, mas Jacó não deixou Benjamim ir. O irmão mais novo de José não deixou ir com eles, pois tinha medo que algum mal lhe acontecesse. Tinha acontecido um grande mal com José, e Jacó, que era o pai dos meninos, ficou com medo de mandar o outro mais novo, que era Benjamim, e acontecesse algo de ruim. Então ele não deixou Benjamim ir ao Egito. Verso 5. Os filhos de Jacó chegaram ao Egito junto com outros para comprar mantimentos, porque também havia fome em Canaã. Uma vez que José era governador do Egito, José era o quê? Primeiro-ministro ou governador, como preferir. E o encarregado de vender cereais a todos, foi a ele que seus irmãos se dirigiram. O mundo dá voltas. Foi a ele que seus irmãos se dirigiram. Quando chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto no chão. Eita! Verso 7. José reconheceu os irmãos de imediato. Há quem diga que quem é a parte ofendida nunca esquece o rosto do ofensor. Mas o ofensor sempre esquece o rosto de quem ofendeu. José não esqueceu o rosto. Passaram, sabe quanto tempo passou aqui nesse texto? Se passaram? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos se passaram aqui nesse texto que nós estamos lendo agora. E José olhou para o rosto dos irmãos e os reconheceram de prontidão. É compreensível o motivo pelo qual os irmãos não reconheceram José. Porque o costume do povo judeu era usar barba, tipo a do Felipe, assim. Barbudo judeu. Né? Era costume. Porém, lá no Egito era o revés, era o inverso. O povo egípcio não costumava usar barba. Então, eles estavam o rosto de José era mais ou menos como a cabeça do Guilherme. Todos conhecem o Guilherme lá de trás, né? Então, assim como a cabeça do Guilherme, eu ia falar a cabeça de outro, mas pode ser que fique no vídeo gravado e aí eu sofra, por exemplo, um veto por falar da cabeça do Alexandre de Moraes. E farei. Mas eu só estou me referindo eu só estou dizendo que José tinha cara lisa, tinha cara sem barba. Verso 7, diz assim: José reconheceu os irmãos de imediato, mas fingiu não saber quem era.
e lhes perguntou com aspereza: de onde vocês vêm? Só que não foi esse o tom, né? Foi com aspereza. José perguntou de onde eles vêm. Você imagina, você encontra a pessoa 20 anos depois que te causou o maior mal da sua vida. Imagina a luta humana. José era um ser humano. José não era melhor que eu ou você. Ser humano. Encontrou seus irmãos ali. E os irmãos logo que entraram na presença do governador do Egito, que era José, do primeiro-ministro do Egito, que era José, eles se curvaram até o chão. O mundo dá voltas. Bom, José ficou um pouco numa crise naquele momento, né? Mato ou recebo? Não sei, o texto não diz isso. Eu não acho que José ficou cheio de ódio. Mas ele respondeu asperamente aos irmãos. Os irmãos não conheceram José. José os conheceu. A resposta foi áspera. De onde você veio? Sei lá, alguma coisa do tipo. Só que uma coisa é só eu falar asperamente, forte, gritando aqui, de onde vocês vêm. Outra coisa é o primeiro-ministro de um país, o governador de um país, numa corte pomposa, como toda a corte faraônica era pomposa, cercado de soldados, preparados para matar. Imagina a cena. Você pode imaginar? Vai lá, faz um pouquinho de exercício. Imagina a cena. Os 10 irmãos que jogaram José no poço e o venderam como escravo para uma terra que ele nem falava a língua e nunca tinha pisado. E o menino com 17 anos foi para lá, vendido como escravo pelos próprios irmãos. Os 10 estavam ali agora. Imagina, né? Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Gade, Azer, Dan e Naftali. São os 10 irmãos de José. São trazidos na presença do governador do Egito. Imagina você na presença de um sujeito com tamanho, poder e autoridade e riqueza. Imagina a pompa. E o texto mostra que isso é tão verdade que os irmãos se prostraram o rosto até no chão. Mas o texto vai mais e diz assim, ó: da terra de Canaã responderam eles, viemos comprar mantimentos. Verso 8. Embora José tivesse reconhecido seus irmãos, eles não o reconheceram. Verso 9. Olha só o verso 9, gente. Olha o verso 9. José se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles muitos anos antes e lhes disse: vocês são espiões, vieram para descobrir os pontos fracos da nossa terra. José se lembrou do sonho. Qual foi o sonho que José teve com 17 anos? Você lembra ou não? Lembra? O sonho que José teve com 7 anos é que os seus irmãos se curvariam até o chão, diante dele. E qual foi a primeira coisa que eles fizeram quando entraram na sala com José? Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Sem antes dizer nada, o que eles fizeram? Dobraram-se até o chão. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Se você confia na palavra de Deus e tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, pode demorar até 20 anos, mas o que Deus prometeu vai acontecer na sua vida. Ah, vai. Pode demorar 10. Pode demorar 2. Pode demorar 5 meses, 6 meses, 10 anos, 1 ano, 5 anos, 7 anos, 30 anos. Pode demorar o que for, mas você não vai partir dessa vida sem ver a promessa de Deus cumprir na sua vida. Não vai. Porque Deus não é homem para mentir. Ele vai cumprir o que Ele prometeu para você. Então confie, vale a pena confiar na promessa. O sol, as estrelas, o pai e a mãe vão se dobrar diante de você, os irmãos vão se dobrar diante de você, todos vão se dobrar diante de você. E assim foi, os irmãos se dobraram. Demorou 20 anos, mas eles se dobraram. E Deus quer falar com a gente muitas coisas sobre isso. O personagem aqui é José, um homem de tamanho poder, colossal poder. Lembra? Eu já disse isso várias vezes aqui. O faraó, quando colocou um anel no dedo de José e o declarou governador do Egito,
Ele disse, ninguém vai tirar o pé nessa terra sem pedir autorização para você. Ninguém vai entrar. Eu sou o faraó. Acima de você sou eu. Mas ninguém se mexe, nem faz nada no Egito sem a sua autorização. E o faraó botou José no carro, na biga pomposa, e passeou com José em todo o Egito. Dizendo, era uma linguagem simbólica, dizendo, este homem é o meu segundo. Todo mundo deve obedecer e reverenciar. Toda vez que José entrava em algum lugar, todo mundo se dobrava. Toda vez que José entrava numa sala, todo mundo se dobrava. O poder que José tinha era colossal, a gente não faz ideia. Era monumental. José tinha poder de vida ou morte. Se ele mandasse matar, matava. Não se questionava o governador do Egito, José. Tamanho era o poder e a autoridade e a pompa que vinha junto, toda a riqueza que José tinha. José não tem comparação com a riqueza que ele tinha. O homem era a última palavra abaixo do faraó em todo o Egito. E aí os irmãos vêm e se dobram diante dele, prostram o rosto em terra. O sonho se cumpre. O poder, gente, quando o sonho se cumpre, quando o mundo dá voltas, quando alguém que te faz mal volta para você e você tem que ajudar ou matar. Matar é um simbolismo, tá? Pode ter certeza, o mundo vai dar voltas. Se você tiver a atitude correta diante de quem te faz mal, se você tiver a atitude correta diante dos problemas da vida, das tempestades da vida, dos desertos da vida, se você tiver condições espirituais de ter a atitude correta e permanecer crendo e permanecer em comunhão com Deus, pode ter certeza, escreva aí o dia de hoje, pode escrever o que eu estou dizendo profeticamente, porque eu estou respaldado por aquilo que Deus diz na sua palavra. Pode ter certeza, as pessoas que te afligiram vão voltar a você. A não ser que elas morram no meio do caminho. A gente não quer isso, mas a não ser que elas morram no meio do caminho. Mas elas voltarão de alguma maneira. Por quê? Porque é assim que Deus faz a vida ser. Diga comigo, aqui se faz, aqui se paga. Está na Bíblia isso? Não, tá sim. Tá sim. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. Eu só disse diferente, né? Tudo que se planta, se colhe. Não dá para plantar ódio e não colher ódio. Não dá para plantar coisas ruins e colher coisas boas. Isso não existe. Então o mundo dá voltas. Meu irmão, olha, se o mundo está dando voltas na sua vida e as coisas estão ruins, está na hora de você abrir os olhos. Minha irmã, se as coisas estão ruins e apertadas e a angústia está batendo no seu coração, está na hora de você abrir os olhos. Porque Deus está permitindo que o mundo dê volta e um dia a angústia que você causou a alguém está sendo causada a você agora. E Deus é bondoso o suficiente para permitir isso, para te acordar. Para te acordar. Deus permite angústia na nossa vida para nos acordar. Deus tem dois jeitos de acordar a gente. Da nossa anestesia na consciência. Deus tem dois jeitos de despertar a gente da angústia da consciência. Porque a consciência fica dormindo. Eu vou falar mais sobre isso já já. E Deus só tem dois jeitos de acordar alguém. Ou fazendo você passar por angústia, e a angústia te desperta, e você cai em si, e diz, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que está acontecendo comigo? Por que isso está me acontecendo? Você acorda, você desperta de um sono. Mas um outro jeito de Deus despertar a gente é dando presente que a gente não merece, graça. Deus nos dá um presente que a gente não merece, Deus nos dá algo maravilhoso que a gente não merece, a gente merecia algo pior, e Ele vem dar algo muito bom. E esse algo muito bom, quando a gente não merece, também serve para a gente acordar. Eu gosto mais desse segundo. Quando Deus nos dá uma graça muito maravilhosa, mas eu quero que você entenda, tem gente que, quando recebe um presente que não merece,
não tem atitude correta, ao invés de dizer, poxa, por que eu estou ganhando esse presente se é que eu não mereço? Por quê? E ao invés de parar e pensar, não, ela pega e pega o presente e fala, eu merecia mesmo. Olha, se Deus está sendo gracioso com você e você não merece, abre os olhos. Se Deus está sendo gracioso com você e você não merece, abra os olhos. Amém? O sonho se cumpre, o poder sempre será um grande teste. Quando o mundo der voltas na sua vida, quando você um dia esteve humilhada e chorou, quando você um dia foi humilhado e chorou, o mundo vai dar voltas em algum momento. E ao invés de você estar chorando, você vai ver aquele que te afligiu chorando. E aí, isto vai ser um grande teste para você, quanto para mim. O que nós vamos querer quando a gente vê alguém que nos faz mal sofrendo? Será que nós vamos querer acabar com a vida do sujeito, da sujeita? Ou será que nós vamos ter um coração gracioso? Quando a vida der voltas, como você vai agir? Quando você passar de humilhado a vitorioso, como você vai agir? Quando você passar de humilhada a vitoriosa, como você vai agir? Esse momento é um teste e Deus fica exatamente olhando como é que a gente age com as pessoas que nos fazem mal. E Deus estava olhando para José. Estava acontecendo um encontro no deserto. Deus sempre vai prover um reencontro no deserto. Deixa eu dizer, meu irmão, você nunca está sozinho no deserto. Você sempre tem a presença de todas as hostes celestiais com você. Essa coisa de que você está sozinha, você nunca está sozinha. Você nunca está sozinho. Todo o império celestial, todo o reino celestial invisível está junto contigo. Você pode ter sido abandonada por um homem. Você pode ter sido abandonado por uma mulher. Mas Deus nunca te abandonará. Os ofensores e ofendidos se reencontram. Já passou por essa situação? Sim ou não? Já? Quando você encontra quem te fez mal. Você já passou por essa situação quando você reencontra quem você fez mal para ele ou para ela? Porque não é porque a gente está na igreja que eu acho que aqui todo mundo é sofredor. Não, tem gente aqui que fez alguém sofrer. Ou que faz. Ou que está fazendo. Aliás, é por isso que você precisa estar na igreja. Para ouvir a voz de Deus e deixar Ele tratar com você. Se é que você fez alguém sofrer, ou está fazendo. Mas se você foi alguém que sofreu por conta de alguém, em algum momento você vai ter que reencontrar essa pessoa. O que será que vai estar no coração quando você olhar no olho da pessoa que te ofendeu? O que será que vai sentir você? É importante a gente estar preparado para esses momentos. E José estava. Capítulo 42, se você lembrar bem a minha última mensagem, antes da mensagem do Júnior que pregou domingo passado, sobre o Pai Nosso, aliás, foi uma palavra maravilhosa para a nossa vida, assim como também o pastor Wilson, que prega quando eu não estou por aqui, e é bom às vezes eu não estar por aqui, né? Para a gente não achar que Deus fala só através de um. Eu não sou estrela de nada, eu só sou um serviçal. Estrela de tudo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Estrela de tudo é o Espírito Santo de Deus. Nós somos só carteiros. Somos só jornalista que entrega a mensagem. Importante mesmo é o Senhor da glória, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Importante mesmo é o Senhor e você que precisa receber a mensagem. Mas isso é uma fala para outra hora. Quando você encontrar quem te ofendeu, como é que vai ser seu coração? O que vai passar na sua cabeça? Quando você encontrar quem você ofendeu,
Como é que vai ser seu coração? Aqui estavam José e os 10 irmãos. Só que José, eu não sei se você lembra, na minha mensagem anterior, como eu estava dizendo, eu falei que José teve 2 filhos no capítulo 41, né? Lembra o nome dos filhos de José? Sim ou não? Quantos lembram? Como é que chamavam um dos filhos de José? Deixa eu ver. Ah, não está fazendo a lição de casa, né? Como era o nome de um filho de José? Ele teve 2 filhos. Manassés era o primeiro. E o outro? Efraim. Manassés significa o quê? Deus me fez esquecer a casa do meu pai, todo o meu sofrimento. Então pensa bem, olha só, como é que estava o coração de José? Como estava o coração de José quando ele olha para os seus irmãos 20 anos depois? Tratado. Coração de José estava tratado. E o seu? Como está? Porque vai chegar o momento que você vai olhar olho no olho das pessoas que te fizeram mal. Vai chegar em algum momento em que você vai ter que olhar olho no olho da pessoa para quem você fez mal. E como vai estar o seu coração? Será que você já se perdoou? Será que você recebeu o perdão de Deus e já tratou essas feridas dentro de você com Deus e com a pessoa? Ou tem débito? Tem débito? Se tem débito, precisa tratar. Lembra, o nome do primeiro filho de José é Manassés. Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. Eu imagino José, né? Lutando ano após ano. Eu imagino José, quem foi grandemente ofendido por alguém, porque eu não estou falando de pequenas ofensas do tipo, ele não me cumprimentou na fila do Bradesco. Não é disso que eu estou falando, gente. Ai, ela não olhou para mim quando passou de carro a 60 por hora na Avenida Tiradentes. Ai, ele não me viu quando eu estava dentro do ônibus com 130 pessoas e eu vi ele na calçada e ele nem acenou. Não é disso que eu estou falando, isso é criancice. Isso é criancice. Eu estou falando de ofensas profundas, graves, traições, calúnia, difamação, injustiça profunda. É disso que eu estou falando. José tinha tido isso tudo junto. Só que José estava preparado para o encontro no deserto, para o encontro no Egito. Por quê? Porque anos antes, José deu nome ao primeiro filho de Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e a casa do meu pai. Eu estou livre. Você vai encontrar as pessoas que te fizeram mal. Você vai encontrar a pessoa para quem você fez mal. Pode ter certeza. Vai ter que encarar, olho no olho. Como é que vai estar teu coração? Você precisa dar à luz um filho. Manassés, minha irmã. Você precisa dar à luz um filho, meu irmão. Manassés. José estava pronto para encontrar os irmãos porque ele não tinha mágoa, ele não tinha rancor, ele não tinha memória, ele não tinha lista negra. Você tem, desculpa a expressão negra, agora tem que tomar cuidado, né? Como é que eu vou falar? A lista das pessoas que te fazem mal. O que eu vou ter que dizer agora? Né? Lista o quê? Dark. Vou falar em inglês, então. Sei lá, lista de débito das pessoas que te devem. Lista de devedor. José não tinha lista. Fulano me fez mal tal dia, na calçada da rua tal hora. Eu estava usando roupa tal, ela tinha tal brinco pendurado na orelha. Você fica fazendo lista de quem te ofende, ou você tem Manassés? Ou você está livre para avançar na vida? Você está livre o suficiente para ser governadora? Você está livre o suficiente para ser governador? Deus tem lugar de autoridade para nós, meus irmãos,
mas nós precisamos ter um coração perdoador e livre. Eu tenho que olhar nos olhos de quem me ofende e não sentir absolutamente nada. Eu sei o que me fez, eu sei quando fez, eu sei como fez, mas não causa nada em mim, porque o Senhor já levou isso embora no sangue de Cristo. Eu estou livre. E quando você está livre, Deus te coloca para governar, minha irmã. Quando você está livre, Deus te põe para governar. Quando você está livre, Deus te põe para liderar. Eu não acredito que Deus põe líder para nada enquanto está cheio de mágoa não tratada. Você vai ter que olhar nos olhos de quem te ofendeu e você vai ter que olhar nos olhos de quem você ofendeu e fez mal. Acredite. E estava aqui, José e os 10. Dá um livro isso, né? José e os 10. Mas José fez uma pegadinha, né? No versículo 17 e 18, José manda jogar todos eles na prisão. Pá! Alguém pode ler desavisadamente esse texto, achar que José estava com rancor. Não, não estava. José estava fazendo uma estratégia pura, simples, coração lavado, porque ele já tinha tido filho Manassés. Ele estava preparando o encontro. José estava livre. Colocou eles na cadeia. Deixou eles lá 3 dias para pensar. 3 dias. E José não falou com eles durante 3 dias. Deixou os irmãos lá na cadeia. Sabe, irmãos, Deus tem os seus métodos para fazer a memória da gente voltar a funcionar. Às vezes a memória da gente não funciona direito, tá avariada, tá quebrada. A gente não lembra do mal que faz para as pessoas. Às vezes a gente não lembra do mal que a gente faz para as pessoas. E aí Deus permite que a gente vá parar um pouquinho na cadeia para ver se acorda. Fica um pouquinho na prisão para ver se, acorda, você fez o mal para as pessoas. Cadeia é símbolo de situação difícil, angústia, aperto. Está com o coração angustiado, irmã? Está angustiado? Pergunte para si mesmo, você está angustiada por quê? Porque alguém te fez mal? Ou porque você fez mal a alguém? Está com o coração angustiado e a angústia não passa? Pode tomar remédio X, Y, Z, ir no terapeuta Y, frequentar a palestra X, ir na igreja não sei quantas vezes, e a angústia não passa. Então, se a angústia não passa, pode botar a mão na sua cabeça, e a angústia não passa. A angústia não passa, meu irmão, minha irmã. Por que a angústia não está passando? Ou porque você sofreu na mão de alguém, ou porque você fez alguém sofrer na sua mão. Qual é a sua situação? Temos que refletir sobre essas coisas. A Bíblia diz que Jesus Cristo é aquele que veio nos libertar de toda angústia. Então, se a angústia está aí, eu me pergunto, e pergunto para você, por quê? Por que ela está demorando a sair? Por que está demorando a ir embora? E aqui estavam os irmãos, jogados na prisão, no versículo 17 e 18. E José, depois de 3 dias, José vai lá. José vai lá depois de 3 dias. Eu acho que foi até uma estratégia do Espírito Santo. Eu não posso dizer isso, né? Não posso, porque não está escrito. Mas eu posso elucubrar. Eu posso tentar prever algumas coisinhas aqui. De repente foi uma... Porque José era um homem de oração. José era um homem do Espírito Santo. José era um homem de relacionamento com Deus. Sei lá, de repente falou, joga esses caras aí na prisão, deixa um pouquinho lá. Depois de 3 dias, José foi lá de novo. E a primeira coisa que José diz para eles, é interessante, ele diz, eu sou um homem de Deus. Ele diz isso. No versículo de número, sei lá qual que é, 21, sei lá, 18. Isso, obrigado, meu amor. Versículo 18. A primeira coisa, no terceiro dia, José
foi até a prisão e disse: sou um homem temente a Deus. Sou um homem temente a Deus. Ninguém fala assim. E ao mesmo tempo está cheio de ódio. De jeito nenhum. Esse encontro foi rico de detalhes. Não dá nem para pregar numa mensagem só este encontro. José era um homem tratado, curado. Demorou. Você imagina, demorou 20 anos para os irmãos voltar a falar com ele. Por que demorou 20 anos? Por que demorou 20 anos? Porque José não estava pronto e os irmãos não estavam prontos. José precisava ficar pronto e os irmãos precisavam ficar prontos. Mas José ficou tão tratado, não é o tema da minha mensagem aqui, falar do copeiro. Mas vale a pena lembrar do copeiro. José estava tão tratado, escuta essa, é só a título de ilustração, para a gente entender como estava tratado o coração de José depois de 20 anos. Como é que você fica depois que o tempo passa quando alguém te ofende? Você fica pior, mais azeda, você fica pior, mais azedo, mais bravo, mais rabugento. À medida que o tempo passa, você fica maior, mais doce, mais amável, mais simpática, mais simpático, ou você fica mais rabugento, exigente, briguenta? Quem fica mais briguento, mais exigente, mais chato, é porque não anda com Deus. Porque quem anda com Deus adocica, não amarga. Deus é doce. E olha o quanto doce meu Deus é. E José, diz o texto que ele entregou o sonho, ele revelou o sonho do copeiro e o copeiro foi restituído no lugar. E José diz para ele: lembra de mim quando você subir lá e você estiver na presença do faraó, lembra de mim e fala de mim para o faraó para ele me tirar daqui. E o texto lá atrás, a gente já falou sobre isso, o texto diz que o copeiro se esqueceu completamente de José. Pensa nisso, olha como José estava tratado. Não foi só os irmãos que esqueceram de José por 20 anos. O copeiro da cadeia se esqueceu de José completamente. Quando José subiu a governador, se ele fosse um cara rancoroso, sabe o que ele podia fazer? Bom, agora eu sou governador, eu tenho poder de vida e de morte, manda chamar o copeiro aqui, eu quero ter um blá 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 com ele. Você acha que o copeiro não fazia parte da corte? Quem mandava mais no reino do Egito? José ou o copeiro? Se José fosse um cara do ódio, do rancor, da lista dos malfeitores, ele ia dizer: manda chamar o copeiro. E aí, filho? A hora que ele apontasse na porta, ele dizia assim: lembra de mim. O copeiro já ia tremer na base, mas não tem nenhuma coisa sobre isso na Bíblia. José, antes dos irmãos chegarem, já tinha perdoado o copeiro há muito tempo. José deve ter recebido o copo da mão do copeiro. Você é o copeiro, amor. Venha trazer o copo por José. Ô copeiro bonito. O copeiro, você vem sempre aqui, copeiro. Ô copeirona. Quer casar? O copeiro vinha trazer o copo e o José, lembra de mim? O José deve ter recebido o copo da mão do copeiro várias vezes para tomar alguma coisa junto com o faraó. Mas não tinha rancor. Ele tinha Manassés. Deus me fez esquecer. Irmão, deixa Deus tratar isso na sua vida. Senão sua vida não anda, só vai ter angústia. Aqui se faz, aqui se paga. O que se planta, se colhe. Se planta, certo, irmã Sandra? Aqui se planta, aqui se colhe. Não tem escapatória. Eu espero mesmo em Deus dizer isso com tanto amor a ponto de você se quebrantar. Eu espero. Espero que o Espírito Santo possa me usar de um jeito que flua palavras de amor e não de condenação. Porque não é de maneira nenhuma a intenção de Deus de quebrar você, mas de restaurar você. Só que se você é alguém que faz mal para alguém ou fez mal para alguém, precisa se quebrantar. Acorda.
Acerta isso. Se você carrega no seu coração, na sua mente, uma listinha de gente que te fez mal, que te faz mal, está na hora de jogar a lista fora, rasgar a lista. Porque senão você não vai chegar no lugar que Deus quer para você. Deus já tem desejado muito colocar você e eu no lugar que Ele tem para nós. Mas o coração precisa estar pronto. Você se pergunta por que as coisas não andam na sua vida? Talvez seja o seu coração. Talvez seu coração esteja atrapalhando, cheio de coisa, cheio de rusga, cheio de entulho, cheio de mágoa, de justiça própria. Olha, a injustiça pode ser perfeita, injusta. Eu não estou, como dizem os advogados, eu não estou entrando no mérito da questão de quem fez o mal e que mal fez. Talvez a sua injustiça seja justificável. Talvez a pessoa tenha feito mal mesmo. Eu sei o que é isso. E mesmo assim, perdoe. Quando você perdoa, você coloca a situação na mão de quem julga retamente. O nome dele é Jeová. Quando você carrega os nomes, sua vida não anda. E não importa se aconteceu há 30 anos atrás. Estão aqui os irmãos de José, 20 anos. 20 anos. E aí uma coisa começa a acontecer. Uma coisa interessante. Os irmãos de José. É importante fazer essa pausa aqui, antes de eu continuar. Importante. Você pensa mesmo que quem te fez o mal, só porque te fez o mal, Deus vai punir? Você pensa, passa por um acaso, passa na sua cabeça ou na minha, que quem fez o mal pra gente, Deus vai... Só porque fez mal pra gente? Deixa eu dizer uma coisa para você, gente. Deus tem um único interesse: transformar a sua vida e transformar a vida de quem te fez o mal. Quem te fez o mal é problema de Deus e não seu. Deixa isso na mão de quem julga retamente. Acredite, é melhor. Aqui está os filhos de Jacó, os outros 10, os irmãos de José, na cadeia, porque José colocou eles ali 3 dias para acordar a consciência. E aí, no verso 21 a 22, escute. Verso 21 diz assim: conversando entre si, esses que estão conversando aqui são os irmãos de José, que estavam na cadeia. José tirou eles dali depois de 3 dias, e eles estão conversando em hebraico. Eles estão usando a língua deles para conversar, só que eles não sabiam que José entendia. Porque José era irmão deles. Só que José falava egípcio também. Era um intérprete que José usava para não descobrirem quem ele era. José falava com os irmãos através de um intérprete, mas ele entendia os irmãos. Os irmãos não sabiam quem ele era. E escutava. Olha a conversa dos irmãos. Verso 21. Conversando entre si disseram: é evidente, diga, é evidente. Eles estão conversando entre si, olha, é evidente que estamos sendo castigados por aquilo que fizemos a José tanto tempo atrás. Olha a conversa dos irmãos. Opa, até que enfim, quem fez o mal está caindo em si. Às vezes as dores são necessárias para a gente cair em si. Para a gente acordar e ver que a gente não está fazendo bem. Às vezes as dores são necessárias. Aí, olha, eles continuam, estão conversando. Vimos a sua angústia quando ele implorou por sua vida, mas nós o ignoramos. Por isso estamos nessa situação difícil. Por isso estamos nessa angústia. Rubem, verso 22, Rubem disse: não lhes falei que não pecassem contra o rapaz, mas vocês não quiseram ouvir. Agora temos de prestar contas pelo sangue dele. O que está acontecendo aqui, gente? Olha, a consciência da gente
é o nosso Supremo Tribunal Espiritual. Paulo diz que a consciência ora nos condena, ora nos aprova. A Bíblia diz que se a nossa consciência não nos acusa, temos paz para com Deus. Podemos seguir em frente. Uma boa pergunta que você pode fazer diante de Deus sempre, vez por outra, é: Senhor, tem alguma coisa que eu não estou percebendo e eu não estou sentindo e eu deveria sentir? Alguma coisa que eu falei, alguma coisa que eu fiz? Por favor, fala comigo, aviva a minha consciência. A Bíblia fala de consciência cauterizada. Sabe o que é isso? Cauterizar é como você pegar uma veia cortada, pegar um ferro quente e fazer assim, ó, seca. Fica uma cicatriz. Consciência cauterizada é o tipo de mente que já não sente mal pelos erros que faz. Olha, isso é a pior coisa que pode acontecer com alguém dentro da igreja, é uma consciência que já não fala. Faz o mal e continua a vida. Faz o mal e continua a vida, e continua a vida. Não tem mais consciência de coisas erradas. Não se arrepende de nada, não pede perdão. Não sente que fez coisa errada, não sente que magoa, não sente que aflige o outro. A pior coisa que pode acontecer com alguém, isso beira apostasia. Alguém apóstata, ou apóstata, alguém apóstata, alguém que apostatou da fé, que abandonou a fé, é porque a consciência já não tem mais sentimento de certo e errado. Não sente que faz errado. Não sente peso. Por outro lado, Deus é especialista em tentar acordar a gente. E às vezes a gente passa por situações de angústias para acordar. E qual é o interesse de Deus? Destruir a gente? Não, Deus quer salvar e melhorar a nossa vida. Então esteja atento aos sinais de Deus dentro de você, meu irmão, minha irmã. Deus pode estar tentando encontrar um lugar dentro de você. Deus pode estar tentando encontrar um lugar para você viver uma vida livre, poderosa. Deus quer colocar você no lugar com o sonho que Ele tem para você. Mas Ele precisa tratar isso de uma vez, arrancar isso de uma vez, como fez com José por 20 anos. E aqui os irmãos, Deus também queria fazer algo na vida dos irmãos. Você acha que não? Claro, porque Deus ama. Deus ama você que sofre, e Deus ama também quem te faz sofrer. Essa é a parte difícil sobre Deus. Deus não ama só quem é injustiçado. Deus ama também quem faz a injustiça. Essa é a graça do nosso Deus. E se você não pode suportar a graça de Jesus, recomendo que você busque outra religião. Porque se você escolher andar com Jesus, você vai ver, vez por outra, gente que te faz mal, entrar por esse lugar aqui e receber a graça de Jesus Cristo e o perdão de Jesus Cristo. Porque o nosso Deus morreu para todos, justos e injustos. Justos e injustos. Deus faz chover e faz o sol nascer sobre todos, justos e injustos. Ele vai dar a paga, fica tranquilo. Ele vai dar a devolutiva, fica tranquilo, mas Ele faz de maneira perfeita para chacoalhar e salvar. O interesse de Deus é salvar, gente. O interesse de Deus não é trucidar. Joga fora essa coisa do ódio que está entrando no coração da gente no Brasil por causa de disputa política. Você cristão não é nem de direita nem de esquerda, você é de Jesus Cristo, e de Jesus Cristo a gente ama todo mundo. Cuidado com esse ódio dos infernos. Escolha a sua ética. Escolha o seu caminho. Mas não odeie ninguém, porque isso não é Deus. Amém? Posso ouvir amém? E Deus estava tratando lá com os irmãos também de José. Deus queria tratar com os irmãos de José. Deus queria abençoar os irmãos de José. E fez isso. Só que ele precisou de um coração igual ao de José. Os irmãos, lembre-se, fique tranquilo, lembre-se disso que eu vou dizer agora, escute, isso é muito espiritual. Se você é ofendido, e mantém-se andando com Deus, fique firme, porque Deus vai te colocar para governar.
Mas Deus vai perdoar quem te ofende. Só que eles vão bater continência para você. Eles vão bater continência para você. Eles serão perdoados por Deus. Deus vai abençoar a vida deles. E digo mais, Deus vai usar você para prover para eles. Eles serão amados de Deus, mas vão bater continência para você, que ficou firme na posição ética, com Jesus, andando com Deus, mesmo chorando. Vale a pena andar com Deus, mesmo sofrendo, mesmo chorando. A Bíblia diz em Salmos que aquele que anda semeando e chorando vai trazer consigo os molhos, os pacotes da sua colheita e vai se alegrar no nosso Deus. Não tem problema chorar, você não vai morrer. Amém, queridos? Mas eles vão bater continência para você. É só uma questão de tempo. Amém? Eu tenho tanta coisa para falar sobre essas coisas. O que nós causamos a alguém, em algum momento, alguém vai causar para nós. Eu quero findar essa palavra com o Salmo de número... Qual é o Salmo? Salmo de número 32. Abre comigo, Salmo 32. E depois eu tenho uma advertência para os pais e aí a gente fecha. Salmo de número 32. Eu quero orar por você. Sabe quem é que está aqui no Salmo 32? Davi. Sabe qual era a situação de Davi no Salmo 32? Ele tinha cobiçado a mulher do próximo, ele pegou a mulher do próximo, ele traiu a sua família, ele traiu o seu reinado, ele traiu e ofendeu a Deus, ele traiu e ofendeu Urias, que era marido de Betseba, ele mandou matar Urias. Davi estava carregado de maldade, de atos horríveis na sua vida. E aí ele escreve o Salmo 32. E no versículo de número 3 ele diz assim: enquanto me recusei confessar o meu pecado, o meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Essa era a situação de Davi. Por quê? Porque ficou quieto com o seu pecado. Calou. Ficou endurecido. Não tratou. Escondeu. Achou que podia esconder de Deus, que tudo vê. Tudo vê. Só que enquanto se cala, o mal que faz, o corpo definha, a angústia toma conta, a força vai embora, a apatia toma conta, a tristeza não vai embora, o sono não vem, a doença pega, a alegria não volta. E assim segue. Às vezes tem dores no corpo. Por quê? Porque calou, escondeu, fica guardando rancor, fica guardando o pecado que está cometendo contra alguém, o mal que está fazendo contra alguém, contra um filho, contra um pastor, contra um líder, contra uma esposa, contra um marido. Não tem jeito, o corpo definha. E Deus quer libertar você, porque Ele não te planejou para definhar, Ele te planejou para te salvar e fazer de você uma vida gloriosa. Então, abra sua consciência e trate disso de uma vez por todas na presença de Jesus. Se livre disso e Deus vai ser contigo. Aí, veja como é que o Davi começa o Salmo 32. Ele diz assim: como é feliz aquele cuja a desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sincera. Amém, queridos? Amém? Eu quero desafiar você nessa manhã a tratar totalmente, quer você tenha carregado ou esteja carregando a ofensa dos outros para a sua vida, quer você está carregando ou tenha carregado
escondido, o mal que você está fazendo para alguém, confessa a Deus de uma vez. Deixa Deus limpar seu coração, porque o seu destino e o meu destino é governar. Não é ser escravo. José foi vendido como escravo, mas o destino dele era o trono. Você foi vendido como escravo, mas o seu destino é o trono. Sai do pecado. Livre-se do rancor e da mágoa. Lava seu coração no sangue de Jesus. Perdoa. Peça perdão, se necessário for. Mas livre-se disso. Porque você pode estar vivendo como escravo, mas o seu destino continua sendo o trono. Amém? Tem uma advertência aos pais. A minha advertência aos pais é que não faça diferença entre os filhos. Se você tem mais de um. Cuidado. A diferença entre os filhos feita por um pai, foi que causou toda a história de José. Porque Jacó, sem raciocinar direito, preferia José a todos os irmãos. E essa predileção de Jacó por José era doentia, porque era filho de Raquel, a mulher que ele amava. E aí ele tinha mais carinho por José do que pelos outros irmãos. Tratava melhor José do que os irmãos, dava roupa melhor para José do que os irmãos, conversava mais com José que os outros irmãos, dava mais tempo para José. Não trate os filhos com diferença, porque isso vai destruir a vida dos seus filhos. E você vai sofrer como pai. Trate eles igual, na dureza e na provisão, na alegria e na tristeza. Trate igual. Se você tratar com diferença, você vai construir um monstro que vai te morder. E vai morder outros na vida. Então a minha advertência aos pais é que trate os filhos de maneira equilibrada, igual. Ah, mas eu tenho uma predileção por aquele e por aquela. Esconda. Nunca mostre, nunca diga, nunca faça diferença, mesmo que passe na sua cabeça. Trate igual, porque senão vai destruir uma história. Tudo isso que a gente está falando sobre José é porque um pai, sem sabedoria, tratou um filho com diferença. Não faça isso. Essa é a minha advertência aos pais. Vamos ficar de pé. Amém, queridos. Deus abençoe você que ficou no vídeo comigo até agora.